Eu sou de direita porque o cara é contra o aborto. Eu sou de esquerda porque o cara é a favor do aborto. Tá muito disso, né? Muito. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Diego Rainho. Estamos aqui para apresentar o 5º Rainho Cast. É isso mesmo. Esse podcast que o nosso propósito é trazer temas de interesse social, interesse público e também entretenimento. E o nosso objetivo principal, como vocês já sabem, é que vocês assistam esse programa e leve algo positivo, propositivo para a vida de vocês. E hoje o programa, como sempre, é especial. O convidado também muito especial, meu parceiro de trabalho, Rogério Guedes, servidor público e ativista social. Estimado, seja bem-vindo. Conta um pouco da sua história aí, fique à vontade, viu? Pode dizer que é um privilégio estar aqui contigo. Obrigado pela oportunidade de podermos falar e discutir um pouco sobre o atual cenário político periférico que nós atravessamos. E dizer para vocês que a gente tem tudo para aprender com todo mundo e a todo instante. Nós estamos aqui para aprender mesmo, é o que eu estou fazendo aqui hoje com esse cara. Valeu. É isso aí, cara. Obrigado por compartilhar com a gente duas das coisas que nós temos mais importantes, que é o nosso tempo e o nosso conhecimento. Conta um pouquinho da sua história aí. Acho que não tem muita história não, cara. A minha história acho que é como de todo guerreiro periférico, entende? De todo lutador periférico que acorda às 4 da manhã, já chegou a ter que acordar às 4 da manhã e caminhar até o serviço, né? É como que tem aí muito na periferia, né? A galera acorda cedo, levanta cedo, lota os transportes públicos, fazem o centro funcionar. E, como todo mundo sabe, nós temos nossos acessos negados, nossos direitos sabotados e a nossa luta vem de anos já, seguimos lutando aí. Nós temos aí uma ideologia, não é um projeto social. Não sei se você já ouviu falar no Despertar das Periferias. Despertar das Periferias. Ficou uma dúvida aqui para mim, se é um projeto social, ideologia, quando se for para mim, uma bandeira que você carrega. O que seria isso? Então, velho, a gente tem aí como ideologia mesmo, como um propósito na vida dos periféricos, despertar. Não é no sentido de horário, não é despertar na hora para trabalhar ou para tomar banho. É despertar mentalmente. Eu acredito que quem vai construir a sociedade justa somos nós, que construímos ela injusta. E estamos acondicionados, não sabemos disso, não sabemos do nosso valor. Então, acredito que essa galera que levanta às 3h30 da manhã, que lota os transportes públicos, que abre as empresas, que coloca para funcionar, que faz reparo, que constrói, que destrói também, é quem vai construir a sociedade justa. Então, essa galera está condicionada, está dormindo, não sabe o seu valor. Nós temos que despertar. É isso que eu levo para eles, é essas mensagens que eu levo nas periferias, por onde eu passo, com quem eu falo, que está na hora de acordarmos, de propor aí uma revolução social. Porque, Diego, a gente tem aí a urna eletrônica hoje como maior exemplo, né? E aí tem vários questionamentos, aí N questionamentos sobre a sua efetividade, né? Se é correto, se não é, e coisa e tal. E aí você tem aquele tema, né? Será que nós somos mais evoluídos que os japoneses? Fica nisso. Eu ainda não acredito que nós somos mais evoluídos que os japoneses. Também acredito que não há pessoas melhores que pessoas. Há ideias melhores que ideias. Eu acho que os japoneses têm ideias melhores que a nossa. Você tem vários exemplos aí do toyotismo, né? Nós temos exemplo de plano de produção que surge lá no Japão. Desculpa. Como alguns programas de produção, que é o Jidoka, o Kaizen, o ciclo PDCA, 5W, 2H, 5S. São um sistema de produções que veio do Japão. O Japão consegue se sair do chão, assim, do nada, em questão de piscar de olhos. Então, os caras têm uma disciplina que muitos países não têm. Eu acho que nenhum país no mundo tem a disciplina que o japonês tem. Né? Os seus sensos, né, como é chamado, né? Senso de organização, senso crítico, tudo eu acho que é isso que a gente tem que buscar aqui também. Entendi. Eu imaginava já com essa barba aí, parecendo Dom Pedro, ia trazer muito assunto inteligente, experiente pra gente. É nada. Cara, vamos periferia. Luta contra o racismo, a bandeira também, que você tá aí na batalha, no dia a dia, lutando por isso também. A gente sabe que periferia em si, hoje tem a miscigenação, tem muitos brancos também, tem japonês, tem tudo nas periferias, né? Mas ela é composta, na sua grande maioria, na sua esmagadora maioria, por negros. Por pobres.
por pessoas que teve seus direitos roubados, o Estado não cumpre o direito constitucional, e aí você vê as pessoas migrando aí para as periferias. Periferia é área densamente povoada, é assim que é chamada, né? Onde as pessoas não têm acesso à renda, né? E procuram se virar aí com saneamento básico, procuram se virar com mobilidade urbana, e aí vai seguindo a vida. A gente sabe que é muito difícil a vida na periferia, sim, quanto a condições financeiras. Mas quanto a condições de social, tipo, eu digo harmonia social, periferia é um dos melhores lugares do mundo para se viver. É isso mesmo? É, claro. Para se viver. Se tivesse condições, se o governo cumprisse com o que está na Constituição, por exemplo, você teria uma periferia de concreto, digamos assim, uma periferia de concreto, as pessoas pudessem ter área de lazer, as pessoas pudessem ter sua garagem para guardar seu carrinho, porque se constrói muito conjunto habitacional aí no Brasil afora, eles não deixam vaga de garagem, por exemplo. Eles não acreditam que o pobre vai ter acesso a um veículo. Aí você encontra muitos conjunto habitacional aí com carro mutuado em cima do outro, as ruas, carros dos dois lados, porque não dá para passar. A gente vive isso lá no Vicentina. Você é do Vicentina? Isso. Fica onde, Vicentina? Vicentina fica ali, é uma área aqui de Osasco, situada ali do lado do Jardim Roberto. Hoje virou Jardim Roberto, na verdade, né? Acabou que pegando um CEP só virou Jardim Roberto, atrás do cemitério Santo Antônio. Ali era um buraco, aí aterraram, aí na época do governo do Celso, e aí lotearam. É engraçado que nessa época, Diego, os lotes, eles tiravam a gente das casas e aí você se vira. Vai pagar seu aluguel, vai procurar um parente, vai dormir debaixo da ponte e vamos só lotear e te dar o lote. Ah, lá são os lotes para casa ou os prédios? Cada um lotes para casa. Ah, para casa. Então cada um construiu a sua casa. Que também não deixa de ser interessante a ideia. Sem uns 3 tipos de padrão de projeto, não. Cada um constrói do jeito Cada um constrói do jeito que quer. Entendi. E assim que surgiu ali hoje Campo 7, né? Porque tinha um campo antes de virar. Quantos anos você mora lá? Uns 23 anos. 23 anos. A gente batendo papo, você é baiano, né? Qual lugar da Bahia? Sou de Ubaitaba, Bahia. Ubaitaba. Chegou aqui, uma favela. É barriga verde, né? Como é conhecido os nordestinos que chegam aqui em São Paulo. Chegou diretamente pra... Não, a minha afinada mãe, que faleceu fazem 5 anos, tá com Jesus no céu aí, a gente vem de muitas lutas, como todo nordestino que chega em São Paulo, né? Que São Paulo é a vitrine. É isso. A vitrine mais mentirosa possível para os nordestinos. A gente tem uma ideia de São Paulo totalmente diferente do que é a realidade. São Paulo, que é mostrado pelas mídias sociais, que é mostrado pela televisão, principalmente o povo nordestino, é a terra de várias oportunidades, é a terra... Não deixa de ser também, né? Mas não é essa coisa toda, não, que a gente não acreditava que São Paulo tinha essa favela que a gente vê de perto. Você estava na Bahia, o que você imaginava? Rio de Janeiro, sim. Rio de Janeiro a gente já sabia o que tinha no Rio de Janeiro. São Paulo, não. São Paulo, eu quando criança imaginava São Paulo cheio de prédios, eu ia morar em algum apartamento, essas coisas todas. Não teve nada disso. A gente veio de muitas lutas. Veio para São Paulo com a ideia, não era aquela ideia que a gente imaginava, mas a gente não parou de lutar também, né? Aí eu fui morar ali no Alto do Farol. Alto Farol. Alto do Farol ali em Osasco. A gente morou no Alto do Farol. Estudei na escola Heloísa de Assunção. E aí a gente foi fazendo a vida ali. Do Alto do Farol a gente foi pro 18. Como pagava aluguel, a gente vai procurar sempre o menor preço, né? A melhor casa. É assim que vive no destino em São Paulo. Até te fazer essa pergunta também. A desigualdade social, né? Na Bahia, você não vinha de família rica, mas não pagava aluguel, né? E o que você sentiu assim de diferença? Pô, aqui na Bahia, no Nordeste, nós temos essa dificuldade aqui. E aqui em São Paulo chega a dificuldade, tem um pouco de oportunidade, mas a dificuldade aqui já muda um pouco, porque lá na Bahia não paga aluguel, você tinha casa própria, não tinha? Tinha, claro. Então, e quando chegou aqui para pagar aluguel, o que você sentiu de diferença? Pô, lá eu tinha essa dificuldade, mas que eu tô tendo dificuldade nisso, tô tendo mais facilidade naquilo. Às vezes o cara vem de lá para cá, arruma um serviço, ganha até mais do que no Nordeste. Sim. Só que o custo de vida aqui é mais alto, né? Já lá não tem emprego, é complicado. Então, o que acontece? O Nordeste é um dos estados mais sabotados do nosso país, né? É um dos estados mais sabotados do nosso país. Lá não tem, a Constituição nunca chegou lá. Até hoje, até os dias de hoje, nunca chegou a Constituição lá.
entende? Então tem muita dificuldade com o comércio, as cidades são longe umas das outras, a mobilidade urbana é horrível, por falta dessa ligação entre as cidades. Você pega São Paulo, é uma cidade do lado da outra. Isso porque não tem ainda a malha ferroviária suficiente aqui em São Paulo para esse comércio se expandir ainda mais e essa moeda circular melhor e mais rápido, e aquecendo a economia. Mas no Nordeste não tem isso, dificulta muito. Então, o dinheiro gira em torno daquela cidadezinha, em torno daquela prefeitura da cidade, do comércio local, e fica ali dentro. Entende? Então tem muita dificuldade. Ali vai acabando o emprego, ali vai acabando o que se fazer naquela cidade pequena. E aí você tem que buscar novos horizontes, você tem que buscar melhores condições e oportunidade. Com toda a dificuldade que São Paulo me apresentou, eu tive a oportunidade aqui. Foi aqui que eu tive a oportunidade de estudar, oportunidade de fazer uma faculdade. Porque eu criei essa oportunidade. Corri muito atrás disso. Não é fácil. Eu não vou dizer para você que porque eu consegui, qualquer um consegue. Não, não é assim. Não é assim. É muito difícil você ter que sair de manhã, trabalhar do trabalho, estudar, trabalho. É difícil. Se você tiver filhos, aí fica pior ainda. E no Nordeste é mais difícil ainda, né? Poxa. Você tá na roça e... É que no Nordeste tudo você planta, você come, né? Lá você não tem guloseimas do jeito que tem aqui em São Paulo, mas lá se vive melhor falando em educação alimentar. Você come melhor no Nordeste. Você acha? Claro, são produtos naturais, né? Orgânicos. Aqui nós temos aqui uma vasta alimentação venenosa. São Paulo é a terra dos venenos alimentares. Por quê? E você pode falar com propriedade, né? Com a sua formação? Eu formei em 2012 em logística na Anhanguera, depois eu pós-graduei em contadorias fiscais, aí eu pós-graduei em gestão pública, eu pós-graduei em políticas públicas, e estou fazendo direito agora, estou cursando direito. E a parte ambiental? Gestão ambiental. Gestão ambiental, né? Especialização em resíduos sólidos. Resíduos sólidos. Tem alguns projetos que tem na cidade aí que eu tive o prazer aí de compartilhar, de fazer parte aí, escrever. Ecopons, por exemplo, que vocês descartam resíduo da construção civil, volumosos, jardinagem. Eu tive o prazer, a satisfação de escrever o projeto 11.797 em 2018. Depois eu escrevi um projeto também chamado Semana Lixo Zero aqui em Osasco, a Lei 5.128, que é de minha autoria. Vou fazer um paralelo aqui. Você falar de periferia, nordestino. Eu já fiz uma pergunta meio que, né, para você fazer medir uma certa relevância da diferença de desigualdade social no Nordeste para cá, as dificuldades. Vou fazer meio que também esse paralelo no sentido de que, por exemplo, religião no Nordeste, a gente começou falando sobre sua bandeira na luta contra o racismo. Você sentia como que é o racismo que você sentia lá no Nordeste, se tem, ou aqui em São Paulo, qual é a diferença? A desigualdade social a gente passou, mas, por exemplo, religião também na periferia, religião lá no seu Nordeste, na sua Bahia, como que era? Certo. Tinha preconceito nisso? Como que é a religião na... O que acontece? Faz um paralelo dessa... Legal. Por nós sermos na Bahia, uma galera mais... que puxou para as crenças religiosas africanas e indígenas, nós temos lá na Bahia como a maior religião lá, o Candomblé. De fato, na Bahia o Candomblé, ele predomina lá, né? Mas na Bahia, dificilmente eu vi preconceitos religiosos na Bahia. Contra o pessoal das religiões africanas? Não, como qualquer uma religião. Entendi. A intolerância religiosa na Bahia eu nunca vi falar. Eu vi falar de intolerância religiosa aqui em São Paulo. Eu vim conhecer esse tipo de coisa aqui em São Paulo. É mesmo? É verdade. É igual na periferia. Na periferia tem várias religiões, várias crenças. E dentro da periferia são respeitados. São respeitados dentro da periferia. Periferia, você acha que é respeitado? Super respeitado. Eu acho que quando sai da periferia, que toma uma proporção maior, porque aí é mais grana, envolve mais dinheiro, envolve mais recurso, e aí vem. Você acha que lá na periferia, na rua tal, tem um terreiro, do lado tem uma igreja... Lá já existe. Evangélica, você acha que não tem um preconceito ainda? Onde eu moro tem uma igreja evangélica e um terreiro na mesma rua. Tem o respeito? Nunca vi eles se pegarem, nunca vi se falar. Isso é bom. Eu acho que entende-se que o povo periférico ele quer se agarrar em alguma coisa. Ele quer se agarrar em alguma coisa. Ele quer entender o que ele tem, o que tem de melhor nessa religião, naquela religião. Ele quer encontrar esse Deus em algum lugar. O povo periférico é um povo sofrido, entende? Então é um povo que tem uma crença. Essa cultura de crença do povo periférico ela é enorme. Eles vão acreditar sim. Depende para onde tu levar ele.
e ele se identificar, ele vai brigar, ele vai lutar com unhas e dentes para defender essa religião, seja ela evangélica, católica, candomblé, os orixás, não importa. Ele vai defender. O povo periférico ele tem muito disso. Existe uma carência dentro de si de cuidados, de divindades, e aí quando tu apresenta essas divindades para eles abraçam sim, muito. Qual que você acha que é a predominante hoje nas periferias, principalmente onde você tem a sua Olha, vivência? eu sou meio suspeito de falar em religião porque... Você tem mais igreja evangélica, mais terreiro, mais católico, o que você acha? Eu acredito, Nordeste tem bastante católico, eu né? acredito, Diego, vou falar assim, olhando para aquela câmera ali. É aquela mesmo. Eu acredito que a religião, ela dividiu nosso país. A política separou e o dinheiro classificou cada um em sua essência. Se é o único Deus, se nós amamos um único Deus, é o único Jesus Cristo. E olha que Deus veio na Terra se fazer homem, na Terra, carne aqui na Terra, nesse planetazinho aqui, né? No meio de bilhões de galáxias. Ele veio aqui, não foi aqui que ele veio? Por que existe essa divisão tão grande e absurda, essa intolerância religiosa, se nós amamos um único Deus? Olha, eu entendo que o que Deus deixou nas nossas vidas foi a consciência. A semelhança de Deus nas nossas vidas é a consciência. Se tu usar a consciência, tu não vai errar nunca. Se nossa consciência assessorasse nossa razão e sentimento, a gente não ia errar nunca. Vou te dar um exemplo para você. Você está passando pela rua, você acha uma carteira cheia de dinheiro aí, vai. O que você faz? Vamos lá. Um exemplo, tá? Não dizendo que você faria. Você pega o dinheiro e você deixa a carteira num espaço mais próximo. A sua razão fala que você tem que fazer isso. Mas a sua consciência fala, tô errado. E se um pai de família precisa desse dinheiro aqui para pagar um aluguel, para fazer uma compra, sua consciência pesa. A gente não consegue enganar nossa consciência. Entende? Às vezes a gente, quando o cara vende a consciência para ter privilégios, para ter luxos, é onde ele mais erra, porque ele não está enganando ninguém, está enganando a si mesmo. Então, acredito que a religião ela dividiu o nosso país. A política separou de vez, a gente sabe disso. Essa polarização política aí que veio nessa onda de presidencial, principalmente, a gente teve aí, eu acompanhei famílias que racharam. Que racharam, né? Quando era pra gente estar discutindo política, né? Filhos que não frequentam mais a casa da mãe por causa de política. É muito triste. Eu encontrei pais que não se falam mais, marido e mulher não se falam mais. Eu presenciei, não foi ninguém que me contou. Por causa dessa polarização política. Nós não devemos polarizar esse tipo de situação. A gente não pode ter um político, um ser humano de idolatria, como meu ídolo. Não é isso. A política não é para isso, não é para fazer politicagem. A política é um ato nobre. Você tem que usar a política para transformar a vida das pessoas. Promover políticas públicas. E não promover a polarização política dentro da periferia, dentro da cidade, dentro do país. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Pode mandar. Periferia, pobre, tem que ser de esquerda? Porque assim, ó, queria que você desse seu ponto de vista acerca dessa pergunta, por quê? 1789, Revolução Francesa, Napoleão veio e mudou todo o sistema. Mas antes disso, no parlamento francês, tinha essa divisão de esquerda e direita. Explica um pouco isso. Além de onde vem essa situação esquerda e direita? De onde que... Muitos com essa polarização política, muitos confundem o que é esquerda, o que é direita. Aí o cara fala assim, ó, eu sou de direita porque o cara é contra o aborto. Eu sou de esquerda porque o cara é a favor do aborto. Tá muito disso, né? Essa polarização política mesmo. Sem nem se dar conta o que é esse termo, de onde veio esse termo. Esse termo vem, você falou uma data legal aí, você tá bom de memória, hein? 1779 na França, durante o Império de Napoleão lá, Bonaparte, né? Existia a direita do rei. Mas foi antes de Napoleão ou depois? Antes de Napoleão. Antes de Napoleão. E durante Napoleão. E durante se manter. Então, você tem antes disso, o que existia lá? A direita do rei. A direita do rei. Esquerda do rei. A direita do rei estava lá os engenhos, os empresários da época, os bancários. A nobreza da época sentava-se à direita. Sempre sentava-se à direita. E quem quisesse uma fatia daquele bolo lá, que tinha que buscar, que estava pobre, de verdade. Os camponeses lá, quem fazia as hortas, quem fazia os plantios, se sentava sempre à esquerda. E esse termo veio para as atualidades, não sei como trouxeram isso para cá.
Eu não sei como traz uma coisa da França para o Brasil. E sem dizer que a França é um dos países mais escravocratas do mundo, né? Para quem não sabe, quando os escravos fugiram para aquela ilhazinha e formaram o Haiti, que é interessante esse assunto da França, que muita gente idolatra aí a Torre Eiffel, não sei o quê, tira fotinha, que legal, bacana. É um ponto turístico. Só que quando os caras formaram o Haiti, a França colocou os navios tudo para ir atrás desses caras, porque eles queriam de volta. Vocês têm que voltar, vocês são nossos escravos. Aí, o que esses africanos que estavam no Haiti promoveram? Se juntaram na época e disseram que não vou votar, vai ser resistência, vai ser luta, vai começar aqui. E aí começa aquela discussão toda e tal. Então, na época, o presidente da França, nem era presidente nessa época, ele propôs que, se eles quisessem se manter no país, eles teriam que pagar uma indenização para a França. Vocês querem ficar aí mesmo? Tá bom. Então vocês vão pagar um valor para a gente de X, eu não sei hoje qual é o valor que tiveram que pagar. Mas esse valor se predominou por muitos e muitos anos. Até hoje? O que aconteceu? O Haiti não tinha dinheiro para pagar. Certo. O que o Haiti fez? Fez um empréstimo num banco. Aonde estava esse banco? Na França. Não, o mesmo banco que construiu a Torre Eiffel. Olha que situação interessante, né? 1808, né? Dom João VI, pai de Dom Pedro I, vô de Dom Pedro II, chegou ao Brasil fugido da França, né? Lembra que ele fez aquela jogada? Napoleão mandou uma carta para ele, a carta demorava meses para chegar. E ele negociando com a Inglaterra, porque a Inglaterra que comandava os mares, né? Proteção. Então ele veio fugido, trouxe toda a corte, todo o ouro, deixou Portugal, Dom João VI, e veio para o Brasil, escoltado pela Inglaterra. Chegou aqui, ele abrindo Salvador, abriu os portos, depois desceu para o Rio de Janeiro, mas veio fugido de Napoleão. E aí essa situação interessante, você falar dos haitianos, você me perdoe que eu não entendo, não sou inteligente igual você, mas sobre datas, mas, por exemplo, tem muito haitiano aqui no Brasil, né, cara? De vez em quando eu brinco assim, eles costumam vender coisas no farol e tal, mas assim, cara, é um povo que eu não vi dizer. A quantidade que tem aqui, cara, eu acho eles um povo trabalhador. Nunca ouvi dizer, o haitiano tá matando, tá sequestrando, não, os caras estão trabalhando. E eu sei que lá eles falam crioulo e o francês, né? Aí de vez em quando eu paro o cara, bonjour, comment ça va? Je m'appelle Diego, aí eu só sei até essa parte do francês. Aí vou brincando com eles, já ficam todo alegres, né? Mas é o francês, mas eles lá falam o crioulo, né? Que é a língua deles, e o francês. Então quer dizer que até hoje eles pagam isso pra França? Como que é isso? Eu não posso falar que até hoje eles pagam, mas a dívida, eu sei que essa dívida pendurou durante muitos e muitos anos. E tiveram que pegar dinheiro na própria França. E o dinheiro que eles pegaram nesse banco foi o mesmo banco que construiu a Torre Eiffel. Ah, é? Ou seja, aquela torre lá tem sangue escravo. Tem sangue do meu povo. Você entende? Quando eu digo que eu não sou descendente de escravo, as pessoas contestam. Você tem vergonha? Não tenho vergonha. Mas eu não sou descendente de escravos, sou descendente de seres humanos que foram escravizados. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você entende? Então a gente vê muitas escravizados, lutas, né? Não existe escravo, ninguém nasceu escravo. Ninguém nasce escravo. Ninguém nasceu índio, né? Índio foi o que né? Os povos originários, né? Então, se você está falando, quando você fala da França, eu tinha que passar por essa parte dos haitianos que fugiram da França, que montaram sua república, que tiveram que pagar por sua liberdade. Então, os haitianos tiveram que pagar, e muito caro, por sua liberdade. E aí, quando você vai na França e tira foto na Torre Eiffel, se você não tiver um sentimento, se você não tiver conhecimento da história, tudo bem. Mas a partir do momento que você passa a ter conhecimento da história, você está se Vamos falar com sangue falando da França também, escravo. né, cara? Mas a gente também não pode fugir da responsabilidade, né, também daqui do Brasil, que o Dom Pedro II custou o império para ele, né? A princesa Isabel, a abolição, né? Mas foi um dos últimos países aqui da América, dos últimos países da nossa região a abolir a escravidão. Foi o Brasil, cara. Então, e você sabe, depois disso que aconteceu, o legado negativo que isso trouxe também, e depois vem os estrangeiros também, né? Os imigrantes. Tá até hoje isso daí. Aí eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre isso, que eu sei que você tem experiência nesse assunto. Foi o último país, né? O Brasil, né? Da América Latina foi. Da América Latina abolia.
Que custou o império. A gente tem uma crítica muito forte sobre os argentinos, não é isso? Que os argentinos são racistas, que os argentinos são racistas. A argentino tem uma gíria lá chamada Los Macaquitos, né? Não é que, isso não é nem racismo, isso aí é que eles chamam mesmo, isso aí é gírias dele lá. Mas sim, são um país muito racista. Ponto. Né? Não foge do problema. Mas nós esquecemos que nós, brasileiro, o Brasil, foi um dos últimos países, foi o último país da América Latina, a abolir a escravidão. Né? A gente sabe da Lei Áurea, que foi aprovada lá, que a princesa Isabel escreveu. Mas o que as pessoas não sabem, o que a escola não te conta, não me conta, certo. é que a princesa Isabel não fez isso porque ela gostava do preto, não. Ela fez isso porque já estava sendo apertada, né? A Inglaterra, né, que já tinha abolido a escravidão lá, que apertou ali o seu pai, apertou a si mesmo para que pudesse abolir a escravidão no nosso país. Então não foi porque ela quis. Não foi vontade da princesa Isabel liberar os escravos. Né? E a abolição da escravidão se deu. Começou em 71, né? 71 já teve o ventre livre, né? Quem nascia em 71. Isso, quem nascia em 71 para cá, eles poderiam. Já nascia não escravo. Tá? Começou daí. Né? Depois disso daí vem o sexagenário, né? A lei do sexagenário, que ficou muito conhecida como a lei da gargalhada. Que o preto, ele completava 60 anos, ele ganhava a carta de alforria e se aposentava. Só que além de 60, ele completava 60, né? Tinha que pagar mais 3 anos de indenização pro seu patrão, não é isso? E daí ele dava gargalhada, porque ele estava livre. Mas foi muito pouco que chegou a essa idade. E muitos quiseram a liberdade também. Já estava tão habituado desde criança a serem escravos que ele não sabia o que fazer depois dos 60. Então essa lei do sexagenário e a lei do ventre livre é muito importante nós trazermos aqui. Porque são leis que vêm antes da abolição. Depois da abolição da escravidão, aconteceu um fato muito inusitante. Qual que é esse fato? Sabíamos que os escravos tinham donos, né? Tinham donos. E os donos faziam o que eles queriam com os escravos. Eles batiam, eles maltratavam, eles matavam, tudo por vontade. Deu vontade, fazia isso. E quando vem a abolição da escravidão, que eles passam a ser obrigados a dar um salário para aquele preto que ele batia, que ele espancava, vou ter que pagar para esse cara agora, eu vou ter que cuidar, dar direitos. Não quero. Nem gosto de preto, era assim que eles tratavam. Então o que eles fazem? Eles abandonam, o Estado abandona o preto, a banda voou, digamos assim, sabe? Não deu condições para o preto, para o ex-escravo continuar a vida ou ter uma vida digna. Tipo, vou dar escola, vou dar educação para esse cara que saiu da escravidão, vou dar condições para ele se formar e formar uma próxima geração mais forte. Não teve isso. O que aconteceu? Começa a ascensão dos povos brancos no Brasil. Porque nessa época, eles acreditavam que o Brasil só ia para frente se a maioria da população fosse branca. Né? Aí eles começam a importar de lá europeus. Nessa época chegou muito italiano, chegou muito espanhol, americanos também vieram para o Brasil, asiáticos. Nossa, se você procurar a história, aí tem um número assombroso de asiáticos e depois japoneses. Da República, né? Que custou para Dom Pedro. Liberar os escravos. Custou o império. Toda a sociedade o sistema era escravocrata, tudo, né? Os grandes. Então custou para ele e 1889, né? Com a República, mandaram ele para onde? Para a França, né? Para a França. Quase derrubaram o homem dentro do bar. Mas contra a sua vontade, né? Contra a sua vontade. Era um homem que amava realmente o Brasil. Então, aí quando chegam os brancos no Brasil, isso. O que o Estado faz? O Estado dá condições para essa galera que chega da classe média emergir para a classe alta. Porque aqui, o que o preto fazia, que era de graça, que era escravizado, para esses caras eles tiveram que pagar, eles pagavam. Mas eles faziam questão de pagar, porque eram brancos que estavam vindo de lá para cá. E não pagava para os negros? Não, era escravo. Eles entendiam que o preto tinha que ser escravo a vida toda. E aí você tem vários bairros em São Paulo que você vê uma predominação de europeus, de asiáticos, de americanos. Você fala na Liberdade, por exemplo, japoneses, só tem japonês na Liberdade. Né? Você vai na Moca, italianos.
né? Aí a última vez que eu estive num podcast, eu contei a história da cidade de Osasco, né? Que foi fundada por um italiano. Isso. Que deu o nome da sua cidade natal, Osasco, né? Na Itália. É. Então, aqui também passou por processo de escravidão, escravocrata na nossa cidade até, entende? Então, assim, eu acredito que se eles tivessem dado condições para os ex-escravos, ter condições de estudar, de trabalhar, de formar uma família e esses filhos pudessem estudar, pudessem se formar, talvez hoje nós teríamos outras situações. Você entende? O que aconteceu? Não teve condições. Aí você pega aí 89, 88, né? 888 a abolição, certo? 88. Durou 100 anos, 101 anos certinho, para esse povo ter acesso à educação. Sabe o que é isso? Eu liberei os escravos, mas deixei eles por conta. Por conta. Não vou dar educação para esse povo. Não tem emprego? Ah, não sou mais escravo, mas não tem emprego. Como que eu vou me manter? Como Exatamente. Aí que surge os quilombos. Aí que surge... Quilombos não, né? Surge as favelas aí, né? Porque não tem quem vai morar onde. Quilombos foi durante, né? Foi durante a escravidão. A gente pode falar um pouquinho de quilombo já já. Aí o que acontece? A gente não deu condições para esses caras. Durou 101 anos para ter a Constituição. Para daí eles ter acesso a um pouco da educação, né? Que mesmo assim são sabotadas essa educação, né? Uma educação sabotada, que nós vamos falar já já. Mas aí você pensa, você já vem num período de escravidão, sofrendo. Você sai desse período, você não sabe o que fazer, porque você não tem qualificação profissional. Muito pouco tinham, né? Esses que tinham, os próprios brancos ficavam com eles, né? Porque, não sei se você sabe, mas quando eles vendiam os escravos, certo, era por qualidade. Tipo assim, ó, esse aqui corre bem, esse aqui sabe fazer marcenaria legal, esse aqui é forte, pode botar peso nele. Então era isso que diferenciava um dos outros. Então esses caras que sabiam fazer marcenaria, esses caras que era forte, esses caras que cuidavam do gato, esses caras ainda permaneceu. Aí já não era mais tratado como escravo, mas permaneceu porque sabiam fazer as coisas muito bem. Isso é interessante. Não, vamos depois nós vamos para a favela, né? Que eu li alguma coisa, você leu outra coisa, mas depois nós fomos juntando sobre a questão da desigualdade social mesmo, né? Mas assim, voltar só um tiquinho aqui, os quilombos, Gangazumba, Zumbi, o Palmares, que é o mais conhecido, fica em Alagoas, né? Então, o que eram os quilombos? Quilombos era aldeias formadas por fugitivos, né? Durante a escravidão. Durante a escravidão, que quem fugia, a galera ia fugindo e ia formando essas aldeias chamadas de quilombos aí. Nós tivemos aí algumas lutas históricas aí que até hoje as pessoas contam, né? Não contam tudo, mas contam, né? Nós temos a história do Zumbi do Palmares. Zumbi, né? Existiu? Zumbi existiu. Existiu, provado. Zumbi morreu... O Zumbi teve sua morte feia. Arrancaram a cabeça do cara e expôs em praça pública. Quem veio primeiro? O Zumbi veio primeiro Gangazumba, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Imagina você. Olha a nossa luta de onde vem. Imagina você, o primeiro escravo que fugiu, tentou fugir da fazenda. Ele morreu. Aí tem o segundo escravo, morreu. O terceiro escravo morreu, quarto escravo morreu, quinto escravo morreu. Aí que surge Gangazumba. Gangazumba, isso já era o 1000 escravos, já o número 1000 já que tinha morrido. Gangazumba consegue fugir da fazenda, encontra seu tio Palmares, né, que era seu tio, Palmares, e aí eles formam o Quilombo de Palmares. Na verdade, Gangazumba volta para trás com o Palmares para resgatar mais escravos e tal, para formar um quilombo mais forte. Então eles formam um quilombo ali. Ele leva o nome de Quilombo de Palmares. Não é isso? Os dois tinham ideias diferentes. Porque o Gangazumba pregava um pouco mais a paz. O Zumbi já era guerrilheiro. Entendeu? O Zumbi já pregava um pouco mais... Ele pregava a guerra mesmo. Tem boatos que Zumbi escravizava escravos também. Eu já... Né? Na verdade, não é que ele escravizava escravos. Quem chegava por conta própria passava por um período para ser aprovado, para ver se não era espião, para ver se não era cara que o fazendeiro mandou para cá só para ficar de olho, ou para dar as dicas do quilombo por onde entrar, por onde sair. Então, de fato, vamos caracterizar assim, eles continuavam escravos.
entende? Não é que ele foi lá e sequestrou escravo para virar escravo dele. Não existiu isso. Isso é mentira. Só que nós falamos de quilombo, nós falamos de Zumbi, de Gangazumba, que inclusive Zumbi matou Gangazumba, né? Então. Por causa de um tratado que o rei tinha feito com Gangazumba de paz. Desde quando eles não atacassem mais fazenda, que eles vivessem no povoado, só no povoado e não saíssem dali. E Zumbi não queria aquilo. Zumbi queria liberdade total, acesso a tudo, ir e vir. E aí os dois entraram em conflito. A história conta que Zumbi matou o seu sobrinho. Não é isso? Só que tem uma história que é muito mais relevante do que essa, que é a história de Benedito. Benedito Caravelas. O mais conhecido como Benedito Meia Légua. É interessante essa história do Benedito. Porque eu tenho certeza que você já passou por essa dicção, por esse termo, e não sabe. Você já ouviu falar em... Mas será o Benedito? Esse termo, já ouviu falar nessa preposição? Então, é por causa desse cara. Por causa do Benedito Meia Légua. O que aconteceu? O Benedito nasceu no ventre de um escravo também, né? Ele virou escravo. E o Benedito fugia de todas as fazendas. Ninguém pegava o homem. O homem saía fugindo, pegava, daqui a pouco ele fugia de novo, fugia. E aí começou a libertar escravos também. Começou a libertar escravo. E aí os fazendeiros já injuriados com ele, toda vez que libertavam os escravos, o fazendeiro falava assim, puxa, mas será o Benedito? Era o tal do Benedito. O Benedito criou um quilombo. Criou um quilombo também? Ele criou um quilombo. Esse quilombo pendurou por 40 anos. Mas, claro, teve um dia que ele foi pego e tudo mais. Mas a história do Benedito é interessante, porque ele libertou muitos escravos. Muitos escravos. E por isso que ficou esse termo até hoje. O pessoal fala, mas não sabe de onde veio. Muita gente fala, mas não sabe da história. Poxa, mas será o Benedito? Porque ele também diziam que ele era protegido pelo Santo Benedito, né? Dizia que ele tinha mágica, que ele sumia no meio do mato. Acreditar em muita lenda. As pessoas acreditavam em muita lenda, então existia muito isso. Pô, mas será o Benedito, velho? Então vem desse cara. O Palmares pegou que período ali? Dom Pedro II, Dom Pedro I? Segundo, né? Segundo já? Não, tô te perguntando, que eu não sei. Não, Palmares ele pegou do primeiro pro segundo, né? É que a questão dessas épocas, a gente se confunde porque vem muitas lutas. São muitas lutas. Eu falo pra galera aí da periferia que eles acham que vai mudar de um dia pra noite. E se não mudar de um dia pra noite, não serve. Isso não vai mudar, vai ser sempre assim. Eu falo pra eles, gente, vocês têm que entender que essas lutas já vêm, há mais de 300 anos, é luta. E pouco a pouco tá mudando. Você acha que tá mudando? Você acredita? Tem convicção nisso? Olha, Diego, né, esse mundo tá em mutação, né? Tudo tá mudando aqui. E a gente tá fazendo parte desse processo. A gente que tá nessa época tá fazendo parte do processo. A questão é, como você vai querer fazer parte desse processo? Você vai se inquietar e vai deixar passar? Ou você vai falar, vai expressar aquilo que você sente, aquilo que você conhece? É mutação. Já mudamos muito. Antigamente matava, como matou Jesus Cristo, uma madeira, num prego na madeira. O pessoal assistia execução, fazia piquenique para assistir a execução do familiar. É inconstitucional isso. Então isso está mudando, dá para ver mudança. É claro, a gente não vai ver o mundo justo, mas a gente tem que trabalhar por esse mundo. Mesmo que a gente não vá ver ele, e eu acredito que a gente não vá ver ele, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acredito que a gente vai ver essa mudança, que você acredita que seja ideal? Eu acredito que eu vá ver o mundo evolui, né? O Brasil evoluiu, mas você sente que a periferia vai nessa mesma velocidade ou ainda... O que falta, Diego, para isso acontecer de fato é uma revolução social. Eu defendo muito isso, uma revolução social. O pobre tem que vir para a rua. Entendeu? O pobre tem que lutar pelos seus direitos. Nós somos a base da sociedade, eu digo muito isso. Eu estou falando para você, não é novidade. Repito todo dia essas coisas para as pessoas que me perguntam por onde eu passo. Nós somos a base da sociedade. A base. A massa tributária sai do consumo. Quem consome? Então o pobre financia o Estado. Os bonitinhos que estudam na USP,
Os bonitinhos que estudam na USP lá, que o pai pagou a escola particular a vida inteira. É com o nosso dinheiro que a USP funciona, tá bom? É com o ICMS. É preciso ter leis, mudar essas leis que tem aí e ter leis mais duras. Por exemplo, de tributação. Tributação, fala aí. Nossa tributação é 33% do que nós ganhamos. Uhum. E o retorno? Não, vem você adequado? pega uma tributação de 33% daquilo que nós produzimos, que nós gastamos, aí você pega o rico que paga 5%. Olha só, 33% para a gente que não tem nada e 5% para aquele que... Então, assim, ó, por tão pouco ter... Essa frase é do Eduardo Marinho. Por tão pouco terem tantos, é que tantos têm tão pouco. É interessante isso. E aí eu falo para você, essa aqui, a nosso amigo Adriano deu até risada sobre isso. Eu falei para ele que quando a idade tá dando risada antes. Quando merda passava ali alguma coisa, pode nascer sem cu, mano. Tão fudido. A verdade é essa. Não tem outro termo. Eles fazem de tudo para nos sabotar. Eu posso falar para vocês da educação. Nós temos educação hoje aí neoliberal. É uma educação que vai formar de forma barata, mão de obra barata. Diego, quem vai fazer parte das discussões de ciências no mundo é a burguesia que vai ter acesso. Quem vai fazer curso técnico é quem sempre fez. É periférico que faz curso técnico. Então, qual educação vai mudar o mundo? Essa educação aí? É preciso rever isso. Nós tivemos um golpe em 2015, 2016, que é o golpe da Dilma, que todo mundo sabe que isso foi golpe, mesmo não gostando do PT, isso foi o maior golpe da história. Mesmo não sendo fã, o golpe da Dilma, que eles queriam aprovar o novo ensino médio. Uhum. E por trás desse novo ensino médio tem algumas instituições, não sei se eu nem posso falar uma das instituições aqui, mas tiveram algumas instituições, como o Instituto Lema, Instituto Itaú, Instituto Natura, tudo por trás desse novo ensino médio, que tira geografia, ciências, filosofia, física, deixa só português e matemática na escola. Aí o professor de português tem que dar aula de educação emocional. O professor de matemática tem que dar aula de empreendedorismo e educação financeira. Uhum. E eles mesmos contam, é despreparo total. Não tem os professores específicos para isso. O que o Estado quer fazer? Otimizar a hora só. Gastar menos com a nossa educação pública. Porque com esse novo ensino médio, as empresas privadas vão ter acesso a recursos do governo do Estado. Quer dizer, o ensino deles que já era bom, vai ficar melhor. E cada vez mais nós, periféricos, pretos, favelados, indígenas, vamos se distanciando das universidades públicas. Por falta de conhecimento. E aí você fala, se você conseguir, ele vai conseguir também. Dessa forma. Sem equidade, né? Não tem condições. O que o Estado quer fazer com a gente, já que eles querem formar um novo Estado, uma nova elite, faz igual o Sudeste lá atrás. Forma um país para vocês, pô. Santa Catarina, Rio Grande do Sul não queria ser um país independente? Uhum. Que é um país escravocrata, que é um país racista. Uhum. Recentemente nós vimos aí as indústrias aí de fabricação de vinho e suco de uva aí, escravizando pessoas em pleno século XXI. Em pleno século XXI isso acontecendo no nosso país, no Brasil, não é longe não, é aqui. O processo de escravidão no nosso país. E as pessoas não entendem, as pessoas acham que está certo ainda, que tem que trabalhar de forma insalubre, de forma desumana. Aí eu falo para você, essa mudança, se a gente não falar sobre essa mudança, ela vai acontecer? Se a gente se omitir, estamos sendo coniventes a isso. Esse novo ensino médio aí, eu já fui para a rua algumas vezes para lutar contra ele. Certo. Né? Já marquei Camilo Santana, que é o ministro da Educação, já marquei o presidente Lula lá, entendeu? Já estão fazendo de tudo. O que eu acreditava? Depois do golpe, quem aprovou o ensino médio foi o próprio Temer, Michel Temer. Inclusive, para quem não sabe, não tem informação, o próprio Michel Temer que indicou o nosso queridinho da esquerda, que é o Xandão aí, a ministro do STF, tá? Vocês que não conhecem. Depois disso, eu acreditava que no governo Bolsonaro essa lei fosse revogada. Não sei o que aconteceu, os caras não revogaram, os caras nem discutiram isso.
Para você fazer um novo projeto para a educação, você tem que sentar na mesa os docentes, tem que sentar na mesa os professores, tem que sentar na mesa os alunos e discutir a melhor forma possível. Chamar a sociedade para discutir também, né? Não é verdade? Você não pode promover uma lei baseada-se apenas em instituições privadas, por exemplo. Não, não é assim. É preciso buscar mais informação sobre como vai ser esse novo ensino médio. A princípio, não estou falando que a luta deu certo, mas surgiu algum efeito, porque o Lula já disse que vai rever. Camilo Santana, aliás, disse que vai rever junto com o presidente, os dois, né? Vamos ver se é verdade, né? Eu estou tão... Não é que eu desacreditado da política, velho. Eu acho que a política que está aí hoje, ela veio para acabar com o nosso país mesmo, essa polarização política que a gente está levando aí. Tá levando muito a sério, muita coisa que é desnecessária, que a mídia social impõe pra gente. A mídia social é o maior acondicionador mental. Eu digo muito isso para as pessoas. O que está na sua vida 24 horas por dia? Aqui, duas mentiras viram uma verdade. Complicado. Não é 10. Duas mentiras viram uma verdade. Então você vê muita gente postando coisa, muita gente se falando. E eu não acredito nisso aqui. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você é da cidade de Osasco. E você hoje é concursado. O que você acha diante desse? Você fez esse plano mais ou menos no sentido no cenário do nosso país, mas na sua questão regional, da sua cidade. Você acha que está mudando? O que você vê na rede social da prefeitura, do prefeito? Você acha que como tem a educação da sua cidade, trazendo para a sua periferia, para o seu mundo, para o seu dia a dia? O que você acha? Nós estamos indo no caminho certo? Olha, vamos falar um pouco de Osasco. Osasco perto. Porque eu sei que você é um cara sincero, né? Perto de muitas cidades, claro, aqui em Osasco, né? Osasco é o segundo maior PIB do estado de São Paulo. Tá? O sétimo do país, né? O sétimo do país. O que as pessoas têm que entender? O que é Osasco? Osasco é um município que ganha de 20 estados com todos os municípios dentro. Tá? Então, assim, uma cidade muito rica, muito atrativa, muitas empresas querem vir para cá pela situação geográfica da cidade, né? Perto de muitas rodovias, acesso a outras cidades também. Então é uma cidade bem situada. Bem localizada mesmo. Está bem sitiada aqui. Então, claro, tem dificuldades, vai passar por dificuldade. É uma cidade que nós estamos aí beirando os 800 mil habitantes, né? O último dado deu 700 habitantes, 700 mil habitantes. Acredito que tenha mais aí. Nós temos muitas fronteiras também. Na pandemia não fizeram a contagem, né? E agora? Não, fizeram em 2019 fizeram a contagem. Mas fizeram uma nova agora? Não. Fizeram uma nova agora? Está fazendo, o censo está aí. Tá até lá no parque, lá o censo do IBGE. Uhum. Eu acredito que esse número já subiu bastante, porque eles não contam aí a parte das fronteiras que nós temos com outras cidades. Então, deve chegar rapidamente em 1 milhão de habitantes aqui, já. Então, é uma cidade que tem essa problemática, né? Uhum. Cidade que cresce na sua verticalização de maneira assombrosa. E não sei de onde sai tanta gente, que faz um prédio, daqui a pouco vende tudo. Faz um prédio, já vende, não tem mais apartamento para vender. É incrível isso. Entende? Então, acredito que o prefeito da cidade está fazendo um excelente trabalho, né? A gente sabe que a educação não é só municipal. Acho que a municipal está boa, a municipal em si, a educação municipal em si está boa. Mas aí você sai da municipal para a estadual, é onde se perde. Aqui na Municipal de Osasco, as crianças têm acesso a material didático, a uniforme, a merenda e tal. Mas aí quando chega no estado... As escolas estaduais que tem, né? Exatamente. São precárias. São abandonadas as escolas estaduais. Não é só em Osasco, não. Isso aí é nível São Paulo, Brasil. E com esse novo ensino médio, a tendência é ficar mais abandonada ainda. Você tem ideia, 71% dos alunos que emergeram no ensino médio de 2018 para cá, abandonaram a escola. Ao desinteresse causado por esse novo ensino médio. Essa falta de querer, de não ter as matérias importantes. Como é que a pessoa que estuda hoje filosofia vai dar aula onde? A pessoa que estuda geografia vai dar aula onde? Ciência, vai dar aula onde?
Você entende? Então, acho que a cidade tá caminhando aí e vai. A tendência é melhorar, A questão aqui da cidade é só a verticalização, que é assombrosa. Então a gente fica com um pouco de medo da questão ambiental, né? Porque é preciso promover políticas públicas para essa galera se preocupar mais com o meio ambiente. Eu digo promover leis que façam com que essa turma que quer construir aqui desenvolva mais projetos ambientais. Tá? Essa responsabilidade tem que ser partilhada. E por conta dessa nossa localização, da nossa densidade demográfica, tinha visto uma pesquisa que Osasco é a segunda cidade com maior nível de poluição atmosférica do estado de São Paulo, perdendo somente para Cubatão. E eu fiquei me perguntando, mas como assim? Você tem a cidade de São Paulo com muito mais empresas, poluindo bastante. Por conta da nossa localização também. Você pega Osasco, do lado tem São Paulo, várias cidades grandes. Imagina se é um fumante, você está aqui no meio. É isso mesmo. Você está poluindo já. Aí você pega em volta, tem cara... Então, questão ambiental, que é a sua área aí, né? Você tem essa diversidade, né? Seu lado, seu pró e seus contra, né? Falando Imagine... no financeiro, no econômico, é bom por estar ali. Mas para questões ambientais não é tão bom. Imagine quantos, vamos falar em milhões, né? Que se gasta o serviço público com pessoas indo até o hospital com problemas respiratórios. Imagine o quanto se gasta. Que não é muito discutido isso não, viu? A gente tem que promover isso aí, né? Eu nunca vi muita discussão desse sentido aqui não, viu? Eu acho que questão ambiental, além de ser discutida, tem que ter leis. A pessoa só faz o que é lei, não é isso? Então tem que ter lei e fiscalização. É importante ter a lei e a fiscalização, para elas poderem... Não estou nem falando do que fazem hoje, estou falando de algo maior. Estou falando de telhado verde, eu estou falando de jardim vertical, eu estou falando de reuso da água da chuva, tá? Eu estou falando desse tipo de coisa, desse cenário que tem que ter. Entende? Osasco hoje sofre com alagamentos. Né? As pessoas precisam entender que nós estamos abaixo do nível do rio Tietê. É o que já pesa pra gente. Né? O centro de Osasco, ali onde alaga hoje, era um brejo. Certo. Era um brejo. Então nós ocupamos espaço que era da natureza. Uma hora a conta vem? Opa, a natureza cobra o que é dela. Uma hora vai vir, né? Vai começar a aparecer uns buracos. A natureza cobra o que é dela. É da natureza. Só que a ocupação... O homem tem que entender que ele é fator de destruição no mundo. Ponto. É um ponto. Somos fatores de destruição no mundo. Esse é um ponto primordial para o homem entender. Então, se aqui já tinha natureza, aqui já tinha o brejo ali, corria tudo bem, nós que chegamos lá, nós que concretamos, nós que colocamos asfalto. Você pega a periferia, tem barro na rua. Tem que asfaltar, tudo bem. Aí asfalta, e aí você acaba com a permeabilização, porque é ali que drenava a água. Não tinha asfalto, era no barro. O barro drenava aquela água, absorvia, e ele levava para o lençol freático. Quando se coloca o asfalto, você tem que colocar a boca de lobo para ela escorrer. E aí se tem um lixinho aí, qualquer coisinha, aquelas boquinhas, entope. E aí você tem outro problema, as enchentes. É bem complexo isso, né? Você resolve um problema e tem outro. Como fazer, como melhorar isso? Talvez usando asfalto permeável, usando políticas públicas. É por isso que eu falo para você, tem que promover políticas públicas. Nós temos meios para melhorar essa situação. Por exemplo, você usar calçadas permeáveis, piso permeável, asfalto permeável. Escolas, creches com reuso de água, sistema solar, né? Energia solar, placa solar, isso né? Isso aí você não vamos fugir disso. Isso vai ter que acontecer. Essa parte que você está dizendo nas escolas, principalmente nas escolas, vai ter que acontecer. Escolas, creches, prefeitura, departamentos, reuso de água, energia solar. Nós temos que ser exemplo, né? Tô dando, você pode pegar as creches e fazer creche de 2, 3, 4 andares também. É bom. Né? No Japão, né? O metro quadrado é mais caro no mundo, pequenininho, os caras verticalizam. Mas Osasco também tem um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. Né? Tem. Tem, Osasco, se não me engano, não sei se está 5 ou 7 mil reais o metro quadrado em Osasco. Eu vou fazer uma mistura disso tudo aqui, o Adriano vai dar risada ali. Aí. Fazer uma mistura de periferia, você é um cara que luta por essas questões, leva essa bandeira periferia, e um cara também que formado em gestão ambiental. Certo. Ó, Adriano, presta atenção, dá risada aí, Adriano. Ó, que loucura. Ó a volta que eu vou dar no mundo.
Favela, você que é do meio ambiente, é uma árvore. Não é isso? Parente da seringueira, não é isso? Isso. Que tem uns frutos, que são favos, não é isso? Isso. Certo. Se eu falar para você que eu li sobre isso aí também. Na Guerra de Canudos, foram algumas expedições lá e não conseguiram, né, pegar os caras, né? Antônio Conselheiro com sua turma. E essa favela dá muito naquela região da Caatinga, né? Essa árvore, Caatinga, né? É parente da palma ali, Isso, dá muito naquela região. O que eu li, eles pegaram negros do Rio de Janeiro e mandaram para ajudar o exército para derrubar o Canudos. Certo. O que eles prometeram para esses negros? Que quando voltassem, ia dar o cantinho para eles morar. Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Pegaram uns negros, uma expedição do Rio de Janeiro, que foi a que derrubou tudo lá, Canudos. Né? Eles tomaram umas surras lá do povo. Mandaram para o Rio de Janeiro, prometendo o governo que iria dar um canto adequado para eles. Ia dar assistência, um cantinho para eles morar, decente e tal. O que eles fizeram? Os negros foram, juntou com o exército, derrubaram Canudos. Quando eles voltaram, o que aconteceram? Não arrumaram o canto, o Estado enrolou eles. Eles subiram para um morro. E o que virou esse morro? O Morro da Providência, a primeira favela do Brasil. O Morro da Providência. Ó, o paralelo que foi meio ambiente, a árvore que dá lá na Caatinga, com essa questão social, porque Canudos também brigava, né, contra o imposto, os negros que já sofriam, que não tinham canto, que quando voltaram, mentiram para eles, subiram para cima do morro e gerou a primeira favela do Brasil, que é no Rio de Janeiro, o Morro da Providência. Exatamente. Loucura, né, Adriano? Você contou a história real, contou a história toda. Isso é verdade. E de lá para cá surgiram algumas favelas. Nós temos aqui em São Paulo a favela de Heliópolis, que tem mais de 200 mil habitantes. 200 mil habitantes, cara. É muita gente. E a favela de Paraisópolis com mais de 100 mil habitantes. A quantidade de habitantes tem em várias cidades do interior. Por exemplo, a favela de Heliópolis tem mais habitantes que em Barueri. Tá? Barueri hoje estão 245 mil habitantes, Heliópolis já está beirando os 300. Beirando os 300 mil? Heliópolis. Cara. É maior que Barueri. Então, é uma cidade da cidade. Isso mesmo. Então, você entendeu tanto de pessoas que vivem em situação precária. Entende? Existe um estudo aí que comprova que a fome se alastrou no país, né? Não sei se você viu falar sobre isso. Nós temos mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Não falam que é mentira isso aí. Então, é verdade? Vamos lá, digamos que seja mentira. Não sou eu que estou falando. Eu já vi críticos falando isso é mentira, esse é o número que os caras estão jogando para impressionar. Digamos, também é um número muito alto, né? Nós somos 210 milhões de habitantes, é um número muito alto, 30 milhões de habitantes passando fome é um número muito alto, verdade. Mas, digamos que sim. Certo. O Brasil, sozinho hoje, alimenta 1/4 do mundo, para você entender. O Brasil sozinho hoje alimenta 1/4 do mundo. 1/4 do mundo deve dar em torno de 1 bilhão, 300 e poucos milhões de habitantes. Não é exato, não é exato, mas eu sei que dá mais de 1 bilhão de habitantes. O Brasil alimenta sozinho. É inadmissível que seu povo aqui passe fome. É inadmissível aqui que uma pessoa passe fome dentro de um país como esse. Nós somos um país que é 10 meses de verão, 2 meses de inverno, que tudo se produz. Por que o pão é caro? Porque a gente importa trigo. É verdade. E o trigo é pago em quê? Em dólar. Você entende isso? Uhum. Por que não produzir essas coisas aqui? Por que a gente vende... A gente tem um agro, que não é agro, é ogro. A gente tem o agronegócio, que a gente vende em grãos dos países. Uhum. Por que não vender isso industrializado já? Por que não gerar aqui emprego, gerar aqui renda... aumentar a nossa economia e vender produto industrializado? Por que nós temos que vender em grão? E outra coisa, vendendo em grão, nem ICMS dá. Se não me engano, tem isenção de imposto. É tão pouco o retorno que vem em grãos que eu não sei por que ainda fazem isso. Pode ser que minha ignorância não alcance tamanha magnitude para entender isso. Uhum. Mas por que não produzir o produto aqui? Por que no nosso país vem empresas de fora... se alocam aqui no nosso país e escravizam o nosso povo de forma formal, digamos assim. Né? Eu digo forma formal porque é escravidão em forma de empregabilidade. Uhum. Entende? Vamos lá, dando um exemplo para você. Esses mercados que chegam para cá, empresa multinacional, que você tem que trabalhar 6 por 1. Você trabalha 6 por 1. Quer dizer, você não vive.
Aí você tem empregos que você não gosta para comprar coisas que você odeia. É mais ou menos por aí. As empresas vêm para cá, escravizam o nosso povo, a gente nos paga um salário de merda, digamos assim, entre aspas, desculpa a palavra, para você trabalhar 6 por 1, por exemplo. E aí nesse dia que você tem de folga, você quer fazer o quê? Você quer curtir, você quer extravasar, não é isso? Extravasando, o que você faz? Você consome, não é isso? E consumindo, você dá lucro. É uma coisa muito amarrada. É uma coisa muito bem pensada. Você entende? Tudo é feito no nosso país para você gerar lucro. Por exemplo, épocas sazonais. O que você faz no Natal, Ano Novo? Compra. Aí acaba o Natal, Ano Novo, vem o quê? Carnaval. Compra. Aí vem o quê? Corinho da Páscoa. Compra. Dia dos Pais, Dia das Mães, festa junina, festa julina. Namorados. Namorados. São épocas que as pessoas te dominam. São pessoas que não estão nem pra tua vida. Tu nem sabe quem que é. Mas elas te fazem assim, ó. Sabia disso? É estranho, não é? É difícil pensar nisso. Se você parar para raciocinar, você fala, poxa, é verdade. É a época que a gente mais dá lucro. São nessas épocas. Não é feriado para você viver, para você curtir. Porque se você quiser curtir realmente sua vida, você tem que curtir todos os dias. Você não tem que esperar dar um feriado para você curtir sua vida. Verdade. A vida passa. Então, é nessas épocas que eu falo para as pessoas, vocês dão lucro. Nós somos programados para dar lucro. Certo. Ô, Rogério, muito interessante o assunto. Só dá um tempinho para agradecer, mandar um abraço e falar da nossa patrocinadora, The Six and Seven. Legal. E falar um pouco do nosso projeto social, que é o projeto social Quem Luta Constrói, onde tem diversas atividades, que é um projeto de interesse social, interesse público, que vem contribuindo com muitas famílias aqui da nossa região, onde tem diversas atividades. E falar para você, cara, você também apoia alguns projetos sociais e tem algum interesse de se candidatar, de entrar na política, de lutar por essas causas que você tanto fala com propriedade aí? Cara, vamos lá. Eu vou dizer para você que projeto social. Existe no Brasil, se eu não me engano, mais de 800 mil projetos sociais. É muita coisa. Você tem em Osasco, por exemplo, isso cadastrado, legal, tá? Mais de 5 mil. Dentro de projetos sociais, você tem associações que não estão cadastradas, você tem ONG, você tem uns projetos ou outros. Vamos lá. Tem muitos projetos sociais de verdade, como tem muitos projetos sociais de interesses políticos. É o que eu questiono. As pessoas fazem muitos projetos sociais voltados a futebol, que é o mais fácil, é o mais simples. Às vezes o cara não tem nem formação acadêmica, mas ele, por força de vontade, muita força de vontade, e outros é para ter cadastro das pessoas, certo? Então você tem aí. Por que não existe na nossa cidade, no nosso estado, projetos sociais voltados para o tênis, para o golfe, automobilístico, alta velocidade? Por que não? Porque até onde eu sei, nós pobres, dificilmente vamos ter acesso a uma Fórmula 1. Mas nem para assistir, quem dirá para conduzir um veículo. Moto velocidade. Não existe nas nossas vidas, isso não tem no nosso calendário. O que eu digo muito para as pessoas, que nas periferias tem muitas medalhas de ouro, que nem sequer chegam ao pódio, por falta de oportunidade. Então eu digo que as periferias são um condomínio privado de oportunidades. E as pessoas se aproveitam disso. Muitas associações que são de mentira também se aproveitam disso. E aí entrega qualquer tipo de brinquedo, de medicamento, de alimento, só para ter um cadastro. Aí tem a troca de favores. Ele vai te fazer um cadastro. Daqui uns dias, você vai ver alguém chegando lá falando de política para você. Então, a ideia não é essa. A ideia é causar reflexão nessas pessoas. Fazer as Foi pessoas... triste, né? Nós vimos isso na pandemia, né? Muita gente ajudando e muita foto, muita muito gente vídeo. ajudando, tudo, mas assim, teve algum, não são todos, tem muita gente maravilhosa, tem muita gente boa fazendo coisas boas. E eu sou um cara muito otimista nesse sentido. Eu admiro até teu trabalho, e eu curto, você sabe disso, porque eu sei que o teu é um dos que é de verdade na nossa cidade. E aí, eu vou te falar mais alguma coisa. Continua.
Eu acho que o caminho que você está trilhando esse é o caminho do bem. As pessoas não podem confundir caridade com solidariedade. Isso. Gente, olha lá, olha só, vamos lá. Só para concluir. Caridade é quando a pessoa quer mostrar que ela é superior. Ah, eu tenho 2 celulares, vou te dar um. Ah, mas vou te dar porque eu comprei outro novo e não quero. Caridade. Solidariedade. Eu só tenho essa roupa que tu tá com frio. Isso é solidariedade, isso vem de dentro. É sensibilidade. É isso que o periférico tem. Você entende? Uhum. Então as pessoas confundem muito que as pessoas fazem associação da caridade com a solidariedade. Uma pessoa que ela é solidária, jamais ela vai tirar uma foto te dando algum tipo de situação. Jamais ela vai te cobrar. Solidariedade vem de dentro. Acho que é preciso entender isso. Eu acho que as pessoas, principalmente depois dessa polarização política, esqueceram de Deus e estão vangloriando muito e deusando muito políticos, seja ele qual for. Eu acho que nós temos um ser supremo no universo e é ele que merece toda a honra e toda a glória. É isso aí. O que eu queria complementar foi na pandemia, né? Você viu tanta gente doando, e teve algumas ONGs sendo investigadas porque estava... Puxa, cara, isso é triste, mas isso chega a queimar e trazer uma visão negativa de pessoas de fora para quem faz um trabalho sério, né? Porque quando eu quis dizer que tem muita gente boa e fazendo coisa boa, né? Tem. Por conta de alguns, os outros pagam. E você quer deixar alguma mensagem? Vai ser candidato? O que você imagina para o futuro? Deixa uma mensagem positiva para o povo da periferia, esse povo que você tanto luta, essa bandeira que você carrega, que é o seu dia a dia, a sua vida. Vamos lá, eu moro na periferia ainda, vivo na periferia. Não tenho nem interesse de sair de lá. Quem me conhece sabe o quanto que eu gosto de bater um futebol com a galera, de fazer uma resenha num bar ali, de conversar com o outro aqui, de você poder sentar na esquina numa segunda-feira quente e à noite e conversar com todo mundo sem medo de ser roubado, sem medo de sofrer algum tipo de penalização ou de criminalização, né? Então, o que eu vou dizer para a galera é que essa vontade de ser candidato existe. Existe sim, nós estamos conversando aí, existe uma conversa com a galera aí para tentar um apoio, mas eu sei o quão é difícil você entrar em uma luta política para ser candidato, entende? Eu acho que os políticos, eles são como o mestre dos magos. Mestre dos magos. Eles querem que você odeie a política e você não encontrar a saída. Eles querem que fazem você odiar a política. Então, tem muita gente na favela que, não tô nem aí não, eu vou votar em qualquer um. Eu odeio política, eu não gosto. Então, as pessoas não gostam de política. Mas é isso que o político quer que eles fazem, que eles não gostam de política. Dessa forma, eles não vão encontrar a saída. Porque a saída é gostar da política. A saída é questionar os nossos governantes. A saída é lutar pelos nossos direitos, é cobrar a constitucionalidade. É discutir, né? É discutir o povo tá fugindo, não quero conversar mais em família sobre política. Exato. Quando era pra gente estar discutindo no café da manhã, no almoço, no domingo. A gente, inclusive... O povo não quer discutir, não quer conversar por conta de briga. Vou deixar aqui um presente pra tu. Mas é meu mesmo ou é de... Um presente pra você aqui. E é da nossa ideologia... mostra ali. Que vai acontecendo já aí em Osasco afora, que é isso aqui, ó. Legal, hein, cara. Tá vendo? Eu amo periferias. É o lugar que eu gosto de estar, é com quem eu gosto de conversar. Então é para as pessoas se conscientizar, botar no coração isso aqui, que na periferia tem gente de bem, na periferia tem trabalhadores. E o que nós queremos é só poder levar dignidade para nossas famílias e para os nossos filhos. E a luta vai continuar. A luta continua. Se o Ganga Zuma lutou lá atrás e colocou o Lázaro Ramos na televisão e colocou o Will Smith na tela do cinema, por que eu não posso continuar essa luta e tentar colocar os meus companheiros nos lugares mais altos do pódio? Entendeu? É isso aí. Então a nossa luta é isso aqui. Valeu? Parabéns. Irmão, obrigado. Estimado, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado mesmo. Muito assunto interessante. Bacana. Valeu. Eu acho que tem um candidato forte. 2024, pô. A gente em 2024 tá chegando, mas a gente vai trabalhar muito para isso ainda. Vamos entender aí o que realmente as pessoas querem, se for realmente a vontade desse povo que eu converso, dessa galera que me acompanha. Por que não pensar? É isso aí. É interessante, sim, lutar por essa causa. Periferia é lugar de paz, harmonia social. É lá que a gente tem que estar. Tá bom? Isso aí, irmão. Valeu. Obrigado. Obrigado a vocês. Um abraço. Obrigado.